Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Júlio Céu. Hoje eu tô aqui para a gente falar um pouquinho de trabalho. Eu trabalho na área de eventos há mais de 10 anos. Eu tive uma empresa de assessoria de casamento. Hoje eu tô há quase 2 anos fora de assessoria. Eu tô na área comercial de um espaço. E quando eu abri o canal no YouTube, várias pessoas, minha irmã, o Gilson, amigos, vieram me falar: por que você não dá dica de como fazer casamento? Por que você não dá dica de como fazer uma decoração? Por que você... Então, de tantas pessoas falarem, eu resolvi abrir esse espaço. Então aqui a gente vai ter uma série falando sobre casamentos. Vai ser sempre uma vez por semana, todas as terças-feiras, eu vou falar de casamento. Vou começar o vídeo falando sobre o primeiro passo, que seria a contratação de uma assessoria, tá? Vou explicar o porquê de uma assessoria, como funciona uma boa assessoria. Isso, gente, ao meu ver, tá? A maneira que eu enxergo esse mercado e que nesses 10 anos que eu vivi de assessor, eu comecei a entender como funciona. Cada um trabalha de uma maneira, cada profissional tem o seu estilo de trabalho. Eu vou falar sobre o meu estilo e o que eu vi, o que eu vivenciei, tá? Se alguém não concordar ou quiser dar algumas outras ideias, eu tô aberto para a gente sempre debater e conversar e trazer assuntos relevantes aqui pra gente sempre. Toda terça-feira vamos falar de casamento. Eu não vou abrir para outras festas, porque eu não fazia outras festas, eu só fazia festa de casamento. 15 anos, festa de aniversário, eu não fazia. Eu não tinha, não foi, nunca me apeteceu, sempre foi casamento. Então eu vou falar de casamento. E aí a gente vai passar por toda o backstage de um casamento. Então o casamento não é só noivo e noiva, o bolo e a dança, não. O casamento tem muita coisa acontecendo por detrás. Vou tentar fazer algumas entrevistas com alguém do mercado de casamento, então uma decoradora, uma pessoal de som e iluminação, uma estilista, para a gente ir acrescentando. E se você não é noiva, claro, compartilhe com uma amiga que seja noiva, com a prima ou com um parente que esteja pensando em casar, que eu acho que vai ser válido para ela. Tá bom? Obrigado por estar até aqui. Vamos falar sobre assessoria. O que é uma assessoria de casamento? Aqui em São Paulo se chama assessoria, em muitos lugares chamam cerimonialista. No Rio de Janeiro eu acho que é cerimonialista. O assessor, na verdade, é um assessor e um cerimonialista, né? Ele cuida tanto da parte antes do casamento quanto a cerimônia em si acontecendo ali na igreja ou no espaço de eventos. Então, o assessor ele é uma peça muito importante no seu casamento. Independente de ser para 50 convidados ou para 500 convidados, o assessor ele vai fazer toda a diferença no seu dia. Vai por mim. As coisas começam muito tranquilas, aos poucos. Quando você está com 1, 2, 3 fornecedores, você está super calma, você está super calmo, está dando tudo certo, vocês estão conseguindo. Quando chega no final, que você tem mais de 15 fornecedores e tem que alinhar tudo isso, que tem que fazer as reuniões, fazer visita técnica, que tem que ver as exigências do espaço, as exigências do buffet, as exigências da decoração, de foto e vídeo. Se não tiver uma pessoa cuidando disso, você enlouquece. E é assim, um mês antes do casamento, eu brinco que a noiva ela começa a chupar pilha e enlouquecer, começa a sonhar, começa a brigar com o noivo, que o noivo não tá ajudando muito. Gente, eu preciso só abrir um parênteses aqui para falar uma coisa, tá? Primeiro que as cachorras estão aqui porque começou a chover e eu tive que colocar elas na caminha dela, tá? Duda, vai pra sua caminha, vai. Anda. Segundo, que é o seguinte, não existe ninguém mais importante no casamento do que o noivo e a noiva, e os convidados, é claro. Os fornecedores, todos eles são um elo de uma corrente. Desde do cara, o dono do buffet, até a tiazinha que está no banheiro fazendo a limpeza, são tão importantes quanto.
Existem sim responsabilidades diferentes, tá? A responsabilidade da tiazinha do banheiro não é a mesma do buffet, da decoração e da assessoria. A assessoria, ela entra como um maestro de uma orquestra. Então, a decoradora ela vai estar preocupada em fazer uma decoração com flores decentes, com flores boas, com o estilo que a noiva pediu. O cara do buffet vai se preocupar em oferecer exatamente o que foi servido na degustação, não salgar a comida, não deixar fora do ponto. E cada um, claro, tem a sua responsabilidade. Já a assessoria, não. A assessoria ela tem que se responsabilizar e se atentar, né? Eu acho que mais isso, não se responsabilizar, se atentar para que dê tudo certo, desde a tiazinha do banheiro, para ver se ela realmente está fazendo o serviço dela, ao prato que está sendo servido, se está com uma boa aparência, se está com uma qualidade boa, se as flores não estão murchas. Então, assim, essa é a responsabilidade de um assessor. Isso é muito importante vocês entenderem, porque a noiva ela não vai se preocupar se a fita do bem casado foi exatamente a que ela escolheu ou se está com cor diferente. É o assessor que vai ver isso. E te digo uma coisa, o assessor que não trabalha bem e que deixa essas coisas passarem, a noiva, o casamento pode ter sido perfeito, pode ter dado tudo certo, a comida é uma delícia, a decoração linda. Mas se a fita do bem casado não tiver da cor que ela escolheu, ela vai lembrar de tudo, só esse fato ela vai sempre falar. Ela sempre vai comentar com as amigas, no meu casamento deu tudo certo, mas você acredita que a fita do bem casado não foi a que eu escolhi, o meu assessor não viu isso? Então, se atentem a isso também, né? E outras coisitas mais, e a gente tá aqui para tentar esclarecer e explicar como funciona cada área. O assessor é aquela pessoa que você vai confiar o seu casamento e o seu budget na mão dela. Ela vai ter toda a expertise para te direcionar dentro do que você quer gastar, a festa que você quer fazer. É claro que sonho não dá para ser precificado, mas temos limites. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: sejam verdadeiros com o assessor sempre. O assessor precisa saber exatamente quanto você tem para que ele direcione o fornecedor ideal para você nesse momento. Eu vivenciei nesses meus 10 anos muita noiva achando que se ela falasse o valor real que ela tinha para o assessor ia gastar tudo e um pouquinho mais. Não é assim que funciona. Antigamente, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, os assessores eles cobravam 10% de tudo que você ia gastar no seu casamento. Então as noivas enlouqueciam, porque se elas tinham 300 mil para gastar, o assessor ia ficar com 30 mil reais. Aí elas começaram a enlouquecer e mentir para os assessores. Elas tinham 200, elas falavam que tinha 100, 150. E a vida do assessor começa a ficar complicada, porque se você tem 100, o assessor vai te direcionar para os fornecedores que estão dentro desse valor. Se você tem 200, a opção, o leque de opções de qualidade que o assessor tem é muito maior. Então, falem sempre a verdade para o seu assessor. Ele é aquela pessoa que vai cuidar de você do início ao fim, desde a primeira reunião, que é a reunião de planilha, até carregar vocês dois bêbados para o quarto do hotel ou para o carro quando finalizar a festa. Então, o assessor é um item que é um dos mais importantes na sua festa. E não pense que é besteira gastar com assessor. Não, gente, é um item muito importante, é um item que precisa ser pensado direito, tem que fazer reuniões, tem que conhecer, tem que olhar olho no olho, porque é uma pessoa que ela está assumindo a posição, antigamente era da mãe. Lembra? A mãe que fazia, a mãe, as madrinhas faziam o casamento. Hoje em dia não, hoje em dia tem um profissional para fazer isso. Então, cuide desse profissional, olhe com muita atenção, porque é um profissional que vai te dar bons resultados e vai evitar muita dor de cabeça, vai analisar todos os contratos, vai fazer para você
uma festa de acordo com o que você tem, dentro do que você está pensando em gastar, com todos os detalhes que você nem imagina. Quando você sentar para fazer uma reunião com um assessor e ele vai fazer a planilha de custo, vocês vão ver quantos itens tem que vocês nem imaginavam. Tem muita noiva minha, desculpa, que ela, quando eu chegava na parte de alimentação, eu falava, a gente precisa definir um valor para alimentação de staff. Mas o buffet não dá? Dá, mas cobra. Dá e cobra. O assessor, ele vai te direcionar, de acordo com o buffet que você está contratando, a alimentação para a comida do staff. Júlio, mas o buffet falou que dá a mesma comida dos garçons, dá pro staff. Legal? Muito bom isso. Só que para pensar uma coisa. Os garçons, eles comem na hora que os convidados estão na cerimônia. A cerimônia está acontecendo, os garçons estão comendo. Foto não pode, vídeo não pode, assessoria não pode. E aí, essas pessoas não vão comer? Então a gente tem que pensar, e é um profissional, assessor de casamento, um cerimonialista, que vai te passar todas essas dicas, todas essas informações. A assessoria, ele é um item que, quando ela é muito bem feita, no final do casamento, você chega e fala, olha, foi a melhor contratação que eu fiz na vida. Porque é um momento muito importante para vocês, é um dos mais importantes, porque ninguém casa todo dia, todo mundo faz aniversário todo ano, né? Todo dia não. Todo ano. Mas ninguém casa todo dia. O casamento, ele é muito sonhado, principalmente pelas mulheres, muito sonhado desde menina, que é colocar um vestido de noiva, que o pai leve ao altar, que a mãe leve ao altar. Então, isso tudo é uma coisa muito importante e precisa ser visto com carinho e cuidado com carinho. Não dá para você pegar qualquer um e colocar lá para cuidar, porque você pode gastar, por exemplo, sei lá, 100 mil com buffet para servir empratado, e se o buffet não souber fazer o empratado, não souber servir o empratado, vai virar um desastre. Os convidados vão começar a reclamar, vai falar que você não fez escolhas certas, aí você vai cair em cima do assessor. Então, o bom assessor, ele sabe, olha, esse buffet, ele trabalha muito bem com o franco-americano, esse buffet trabalha muito bem com empratado, com finger food. Isso tudo a gente vai falar sobre esses cardápios, como funcionam os serviços, num próximo vídeo, quando eu estiver falando de buffet, tá? A assessoria, ela tem por obrigação respeitar os seus limites de gasto, tá? Uma boa assessoria, quando você sempre fala a verdade para ela, ela vai te pegar e vai te direcionar dentro do que você está pensando em gastar. Por isso que eu falei no início do vídeo que não adianta você mentir para a assessora, para o assessor, porque senão vai dar merda, porque vai complicar. Se você tem... você vira para assessor, quer fazer uma festa para 100 convidados e fala para assessor que você tem 50 mil, o assessor não vai fazer milagre. Se você tem 150 mil, se você tem 100 mil, você tem que falar a verdade. Ou se você tem 30 mil, você tem que falar a verdade. Então, independente, tá, gente? Independente de quanto que você vai gastar na sua festa, você tem que contratar um assessor e falar a verdade para esse assessor. E ele vai determinar que tipo de fornecedor ele vai te direcionar dentro do custo-benefício e dentro da qualidade que ele já conhece, porque o assessor trabalha com uma gama muito grande de fornecedor e cada um tem um fornecedor que gosta mais, que trabalha mais, que tem boas negociações. Então, é um item que você precisa olhar com outros olhos, tá? Bom, é isso hoje sobre o assessor, sobre o cerimonialista. Obrigado por ter assistido até aqui. Na próxima terça-feira a gente vem com outro assunto, um outro fornecedor, né? Hoje eu falei de assessor, vamos falar de um outro fornecedor. Vou tentar ver se eu marco um bate-papo com algum fornecedor para encaixar no vídeo também.
E a gente vai se falando. Uma coisa importante que as pessoas confundem muito é: assessor não é decorador de casamento. Decorador de casamento não é assessor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os assessores, eles acompanham a festa, acompanham a montagem, têm a expertise, conhecem, sabe o estilo de cada decorador, conhecem um pouquinho de planta, de arranjo, mas nunca vai ser um decorador, tá? Há um tempo atrás tinha muito assim, decorador é assessor, decorador assessor que também faz decoração. Não funciona. Eu acho que a pessoa tem que fazer bem uma coisa. Essa história de agregar profissões, não sei na Bahia, né? Na Bahia, uma vez eu fiz um casamento lá em Salvador, que a noiva contratou o buffet, que dava assessoria, que dava os doces, que dava comida, que dava... Eu não estava acostumado, então aqui em São Paulo é tudo diferente. Aqui em São Paulo é tudo separado. E lá na Bahia, em Salvador, não. Lá em Salvador, se tiver alguém aí de Salvador me assistindo, me conta, porque eu fiz esse casamento há uns 5 anos atrás, então não sei se continua a mesma coisa. Mas eu lembro que a noiva contratou o decorador fazia o buffet que fazia os docinhos, que fazia o bem casado, que fazia um monte de coisa, e aqui em São Paulo é tudo separado. Não tô falando que Salvador é errado, não, eu tô falando que aqui em São Paulo é diferente e eu me assustei com isso. E me assustei porque eu tô acostumado a lidar com todos os fornecedores. E um detalhe, as festas lá são muito grandes, então esse casamento que eu fiz foi um casamento para 500 convidados. O espaço que a gente estava comportavam até 2.000 pessoas. Teve milhões de atrações, teve 4 bandas, eu acho, teve vários tipos de prato, desde temaki até... peixada, foi assim muito, tudo muito, então foi uma experiência boa que eu tive, mas para me adaptar foi bem complicado e eu saí meio assustado depois do casamento, mas foi legal, foi uma experiência, tudo na vida é uma experiência, né, gente, então foi bacana. Vamos, semana que vem, ao próximo vídeo, a gente vai falar de um outro fornecedor, que eu não vou dizer agora qual vai ser, porque eu vou tentar fazer uma entrevista com algum fornecedor para conseguir colocar aqui no vídeo e a gente ter um conteúdo legal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá o joinha, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão pensando em festa e fazer uma festa de casamento. E até o próximo vídeo.